Eu não cresci vendo coisas. Eu cresci com a certeza incômoda de que o mundo tinha mais de uma camada, e que, por algum motivo, eu enxergava as que quase ninguém notava. A primeira lembrança que volta com nitidez não é de um brinquedo, nem de um aniversário, nem de uma travessura de criança. É de uma presença. Eu devia ter uns 6, talvez 7 anos, quando comecei a acordar no meio da noite como se alguém tivesse chamado meu nome por dentro do meu peito. Não era barulho. Era um puxão seco na consciência. Eu abria os olhos e sentia o corpo inteiro gelado, um suor frio descendo pelas costas, como se eu tivesse corrido, mesmo estando parado. A respiração vinha curta, e o quarto, que eu conhecia de cor, parecia diferente, como se as sombras tivessem ganhado peso. E então eu via. No canto, perto da parede, surgia uma mulher. Ela não aparecia do nada como em filme. Era pior. Era como se ela sempre tivesse estado ali e eu só tivesse finalmente lembrado de olhar. O rosto era sério, mas não ameaçador. O olhar era profundo, daquele tipo que não apenas enxerga você, mas te atravessa. A roupa parecia de outro século, antiga, com tecido pesado, cheio de dobras e detalhes que eu não teria como inventar naquela idade. Eu reparava na textura, na costura, na forma como a luz fraca da lua pegava no pano. E havia um cheiro. Sempre. Um cheiro de madeira úmida, de casa velha, como o corredor fechado depois de chuva. Ela não falava. Não se aproximava. E mesmo assim a presença dela enchia o quarto de um jeito que eu não sabia explicar. Era como se o ar mudasse de densidade, como se a noite ficasse mais espessa. Eu tentava chamar minha mãe, mas a voz falhava. Tentava me virar para o lado e fingir que não era real, mas aquilo não era um sonho. Eu reconhecia quando estava sonhando. Aquilo tinha o peso da realidade. Nos dias seguintes eu tentava racionalizar do jeito que criança tenta. Foi minha imaginação, foi a luz da janela, foi medo. E aí vinha o detalhe que derrubava a explicação. Eu tinha uma sensação estranha, insistente, como uma lembrança sem fotografia. Eu olhava para aquela mulher e, por um segundo, sentia que a conhecia. Não de escola, nem de vizinhança, nem de família. Era uma familiaridade antiga, fora de lugar, como se estivesse guardada num bolso que não pertencia a esta vida. Com o tempo, eu parei de contar para os adultos. Toda vez que eu tentava, recebia as mesmas respostas. É coisa da sua cabeça. Você viu um vulto. Isso é medo de escuro. Reza e dorme. Só que eu não estava procurando susto. Eu estava tentando entender por que aquilo parecia tão pessoal. Porque não era uma coisa assustadora qualquer, mas uma figura específica, recorrente, com a mesma postura, o mesmo silêncio, o mesmo olhar que parecia dizer: você lembra, só ainda não aceita. As aparições vinham em fases. Algumas semanas sumiam. Depois voltavam. E eu comecei a perceber um padrão. Elas aconteciam quando a casa estava em silêncio profundo, quando todo mundo dormia, quando a minha mente desligava do barulho do dia. Era como se, no momento em que o mundo diminuía o volume, algo em mim abrisse uma porta. E não era só no quarto. Em algumas noites, eu via sombras atravessando o corredor num movimento rápido demais para ser alguém da casa. Em outras, eu acordava com a sensação de ter ouvido um sussurro perto da porta, um murmúrio que parecia nome, mas que se desfazia quando eu tentava entender. E havia pequenas coisas, quase bobas, mas repetidas demais para serem acaso. Um objeto que eu lembrava ter deixado num lugar e aparecia em outro, uma cadeira ligeiramente fora da posição, a porta encostada que amanhecia mais aberta do que antes. Minha mãe reagia do jeito dela, mais terso, mais oração, mais cuidado. Ela era devota, mas o medo dela não era o medo simples do fantasma que assombra. Era um medo de quem pressente que tem algo grande demais acontecendo, algo que a fé ajuda a segurar, mas não explica por completo. Eu observava e não sentia só pavor. Eu sentia também um tipo de respeito. Uma curiosidade dolorida. Como se eu estivesse diante de uma verdade que, se eu tocasse, mudaria tudo. O pior era perceber que aquela mulher não parecia um invasor. Parecia alguém, aguardando. E quanto mais eu crescia, mais a sensação de ciclo se fortalecia, como se aquilo não tivesse começado ali, naquele quarto, naquela infância. Como se tivesse vindo de antes.
De muito antes. E, mesmo sem entender, eu já carregava a informação mais importante de todas. Eu não estava apenas vivendo estranhezas. Eu estava sendo puxado por lembranças que não eram desta vida, como se a minha alma tivesse começado a reconhecer antigas marcas e tentasse costurar o passado no presente, ponto por ponto, noite após noite. Se isso já te prendeu até aqui, aproveita e confere rapidinho, deixa o like e se inscreve no canal, porque essas histórias têm detalhes que vão ficando cada vez mais intensos e você não vai querer perder as próximas partes. Depois daquela fase em que eu já tinha aprendido a engolir o assunto e guardar para mim, eu passei a viver como quem convive com o segredo que respira. De dia eu era só uma criança tentando acompanhar a escola, brincando, rindo, levando bronca por coisas pequenas. Mas à noite eu ficava atento ao silêncio. Eu não queria admitir, nem para mim mesmo, mas eu esperava. E, de alguma forma, eu sabia que o que eu via não era aleatório. Existia uma intenção ali, mesmo que eu não soubesse qual. A mulher continuava aparecendo em noites espaçadas. Sempre do mesmo jeito, imóvel, à distância, sem ameaçar, sem pedir. Só olhando. O olhar dela era a parte que mais me desorganizava, porque não tinha ódio nem maldade. Tinha algo mais difícil de nomear, uma cobrança tranquila. Como se ela estivesse dizendo sem palavras, você vai lembrar. E eu, por dentro, respondia com medo que não era só medo dela, mas medo do que eu poderia descobrir sobre mim. Nessa época, minha irmã mais velha dormia no mesmo quarto. Era uma fase de casa cheia, ajustes, rotina apertada, e dividir o quarto parecia normal. A presença dela me dava uma falsa segurança. Eu pensava, se acontecer de novo, pelo menos não estou sozinho. Só que também existia um medo escondido nessa ideia. E se ela visse? E se eu colocasse alguém que eu amava dentro do meu pesadelo acordado? A noite em que isso aconteceu ficou gravada em mim como ferro quente. Eu acordei com o mesmo choque de sempre, o coração disparado, o suor frio, a sensação de que o ar tinha mudado. Antes mesmo de abrir os olhos, eu senti. É difícil explicar, mas era como perceber alguém no quarto sem ouvir passos. Eu abri os olhos devagar, já com a garganta apertada, e lá estava ela. No canto, perto da parede, numa área onde a luz não alcançava direito. A mesma roupa antiga, o mesmo rosto pálido, o mesmo silêncio pesado. Eu fiquei parado, tentando não respirar alto, tentando não fazer barulho, tentando convencer meu corpo a não tremer. Eu olhei para minha irmã. Ela dormia de lado, tranquila, sem perceber nada. Parte de mim quis chamá-la, balançar seu braço, pedir ajuda. Outra parte quis protegê-la de qualquer jeito, como se acordá-la fosse empurrá-la para dentro de algo que talvez fosse só meu. Foi então que minha irmã abriu os olhos sozinha. Não foi um despertar lento. Foi como se ela tivesse sido puxada para fora do sono. Ela se ergueu num salto, com o rosto confuso, e por um segundo ficou olhando para o quarto como quem tenta entender onde está. E eu senti o meu sangue gelar, porque eu soube exatamente para onde os olhos dela iam. Ela olhou para o canto. E gritou. Um grito alto, rasgado, daqueles que não saem da garganta por escolha, saem por instinto. Eu vi o rosto dela mudar, o pavor real, o corpo inteiro endurecendo. Ela recuou na cama, se encolhendo, e apontou com a mão trêmula para o mesmo lugar onde a mulher estava. Não era um vulto, não era uma sombra. A minha irmã estava enxergando a mesma figura, com os mesmos contornos, a mesma imobilidade, o mesmo olhar. Eu não consegui gritar. Eu só fiquei olhando para as duas, como se o mundo tivesse parado. O que eu sentia naquele instante era uma mistura estranha. Medo, sim, mas também um alívio desesperado, quase vergonhoso. Porque a dúvida morre quando alguém confirma aquilo que você achou que era loucura. E quando a dúvida morre, sobra a verdade nua, sem proteção. Minha irmã começou a chorar e a chamar nossa mãe aos soluços. Eu tentei falar, mas minha voz não saía. O quarto parecia menor. A chama da vela no criado mudo, que minha mãe costumava deixar acesa em algumas noites, tremeluzia como se o ar estivesse mexendo sem vento. As sombras nas paredes se alongavam, e por um instante eu tive a impressão de que o escuro do quarto estava respirando. Minha mãe entrou correndo,
assustada, perguntando o que tinha acontecido. Minha irmã, em choque, apontava para o canto e repetia: "Tem uma mulher ali, tem uma mulher ali." Minha mãe veio até nós, apertou minha irmã contra o peito e fez o sinal da cruz. Ela olhou na direção que minha irmã apontava e, eu juro que vi o rosto dela perder a cor. Ela não disse: "Não tem nada." Ela não riu. Ela não tratou como fantasia. Ela começou a rezar. Pegou o terço e rezou alto, com uma pressa nervosa, como se cada palavra fosse um escudo. Eu observava e tentava entender a minha própria reação. A presença da mulher continuava, mas naquele momento, por causa do pânico da minha irmã, tudo ficou mais pesado. Não era só ver. Era sentir que alguma coisa tinha atravessado uma linha invisível dentro da casa. E então, do mesmo jeito que aparecia, a mulher sumiu. Não foi um desaparecer teatral. Foi como quando a luz muda e você percebe que algo não está mais ali. O ar pareceu aliviar um pouco. Minha mãe continuou rezando. Minha irmã tremia. Eu, por dentro, fiquei com uma certeza que mudou tudo. Se outra pessoa viu, então não é imaginação. Se não é imaginação, então existe um motivo. E se existe um motivo, então talvez eu tenha participação nisso, mesmo sem querer. Nos dias seguintes, minha irmã recusou dormir no quarto. Minha mãe tentou acalmar a casa com orações, água benta, visitas a familiares, como se mudar a rotina pudesse apagar o ocorrido. Só que não apagou. Pelo contrário, foi como se a casa tivesse entendido que agora não era mais um segredo meu. Agora era um fato. E foi aí que outras manifestações começaram a ganhar força. Não só a mulher, não só o quarto, mas a casa inteira, como se tivesse acordado junto com a nossa família. Me diz uma coisa, se você estivesse no meu lugar, você contaria isso para alguém de fora, ou guardaria em silêncio com medo de ninguém acreditar? Escreve nos comentários o que você faria, porque essa escolha muda tudo no que vem a seguir. E na parte 3, eu vou te contar sobre os vultos no corredor, as vozes na madrugada e o dia em que um objeto se moveu diante dos nossos olhos, como se alguém quisesse deixar um recado claro demais para ignorar. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes. Não houve um grande anúncio, nem uma conversa clara entre os adultos explicando o que estava acontecendo. O que houve foi pior, um silêncio carregado, desses que não precisam de palavras para dizer que algo mudou. A casa continuava a mesma por fora, mas por dentro parecia ter adquirido uma memória própria, como se tivesse registrado o medo, a oração apressada, o grito da minha irmã, e decidido não esquecer. Minha irmã não dormia mais sozinha. Se aproximava da noite, ela inventava desculpas para ficar acordada, assistindo televisão até tarde, ou pedia para dormir com minha mãe. Quando finalmente dormia, acordava várias vezes assustada. Eu observava tudo em silêncio, porque sentia, de algum modo, que aquilo girava em torno de mim. Não por culpa, mas por conexão. Era como se eu fosse um ponto sensível, um fio desencapado por onde algo passava. E foi então que os fenômenos deixaram de ser restritos ao quarto. Começou de forma sutil. Pequena demais para virar alarme, grande demais para ignorar. Às vezes, quando eu atravessava o corredor à noite para beber água, tinha a sensação nítida de que alguém cruzava atrás de mim. Não era sombra projetada. Era movimento. Um deslocamento rápido, quase respeitoso, como quem não quer ser visto, mas também não se importa se for percebido. Eu parava, virava devagar, e o corredor estava vazio. Mesmo assim, o arrepio permanecia. Em outras noites, eu acordava com sussurros. Não eram vozes altas, nem frases completas. Eram fragmentos. Um som próximo do ouvido. Um murmúrio que parecia pronunciar sílabas conhecidas, mas que se dissolviam quando eu tentava entender. O mais perturbador não era o medo, era a impressão de que aquilo não tentava assustar. Tentava comunicar. Só que eu ainda não sabia como ouvir. Minha mãe passou a rezar com mais frequência. O terço deixou de ser só um hábito e virou quase um ritual de contenção. Ela acendia velas, pedia proteção, conversava baixo com Deus como quem pede orientação para algo que não sabe nomear. E, mesmo sem dizer nada, eu percebia que ela também sentia. Talvez não visse como eu, mas sentia o peso no ambiente, a mudança no clima da casa.
Certa tarde, algo aconteceu que tirou qualquer margem de dúvida de que aquilo não estava só na cabeça de alguém. Eu estava na sala, fazendo lição da escola, e minha irmã estava sentada no sofá, folheando uma revista. Sobre a mesa de centro havia um pequeno objeto de madeira, um porta-retratos antigo que tinha pertencido à minha avó. Ele sempre ficava ali, no mesmo lugar. Era pesado, estável. Não tinha como cair sozinho. Minha mãe estava na cozinha, e o rádio tocava baixo. De repente, sem vento, sem toque, sem explicação, o porta-retratos deslizou alguns centímetros pela mesa e parou. Não caiu. Não tombou. Apenas se moveu. Minha irmã congelou. Eu levantei os olhos ao mesmo tempo. Nós dois vimos. Não foi rápido demais para ser dúvida, nem lento demais para ser ilusão. Foi preciso. Deliberado. Como se alguém tivesse empurrado com cuidado. Minha mãe entrou na sala segundos depois, atraída pelo silêncio estranho que se formou. Nós contamos o que tinha acontecido. Ela olhou para a mesa, para o objeto fora do lugar, e ficou alguns segundos sem reagir. Depois respirou fundo e, mais uma vez, rezou. Não brigou, não gritou, não acusou ninguém. Mas o olhar dela dizia tudo. Aquilo tinha passado de um limite invisível. Naquela noite, eu quase não dormi. Não porque estivesse vendo a mulher no quarto, mas porque comecei a entender algo que me assustava mais do que qualquer aparição. Talvez aquelas presenças estivessem tentando deixar marcas, pistas, sinais. Talvez o silêncio não fosse ameaça. Talvez fosse espera. E, no meio desse turbilhão, uma sensação começou a crescer dentro de mim. Uma familiaridade ainda mais profunda. Como se cada sussurro, cada vulto, cada objeto fora do lugar estivesse acordando algo antigo, enterrado sob camadas de esquecimento. Eu não sentia que estava sendo perseguido. Sentia que estava sendo chamado. Foi nessa fase que eu comecei a ter lapsos estranhos durante o dia. Pequenos momentos em que o tempo parecia desacelerar, em que uma rua comum parecia antiga demais, em que um cheiro qualquer despertava uma saudade que não fazia sentido. E eu comecei a suspeitar que aquilo não tinha começado na minha infância. A infância era só o ponto de retorno. Muita gente passa por situações assim e prefere fingir que nunca aconteceu. Outros tentam entender, mesmo com medo. Se você já viveu algo que não conseguiu explicar, ou conhece alguém que passou por algo parecido, compartilha nos comentários, porque essas histórias quase sempre se parecem mais do que a gente imagina. O primeiro sonho lúcido não chegou como uma explosão. Chegou como um deslizamento suave, quase respeitoso, como se algo soubesse que precisava me conduzir com cuidado. Eu dormi naquela noite exausto, o corpo pesado, a mente girando entre vultos, sussurros e perguntas sem resposta. E, ainda assim, quando abri os olhos dentro do sonho, eu soube imediatamente, aquilo não era um sonho comum. Eu estava caminhando. O chão sob meus pés era de pedra irregular, fria, gasta pelo tempo. As ruas eram estreitas, ladeadas por construções antigas, de paredes grossas e janelas altas. Havia varandas de ferro, portas de madeira pesada, e o som dos meus passos ecoava de um jeito diferente, como se o espaço tivesse outra acústica, outro ritmo. O ar tinha cheiro de história. Um cheiro de poeira antiga misturada com algo vivo, humano. Eu não estranhava estar ali. E isso foi o mais perturbador. Não havia surpresa, nem medo. Havia reconhecimento. Eu caminhava como quem volta para casa depois de muito tempo fora. Eu sabia para onde ir, mesmo sem nunca ter estado ali naquela vida. Meu corpo se movia com naturalidade, como se obedecesse a uma memória que não passava pela razão. As roupas que eu usava não eram as minhas. Eram simples, antigas, de tecido rústico. Quando olhei para minhas mãos, vi mãos diferentes. Um pouco maiores. Um pouco mais marcadas. Não eram mãos de criança. Não eram mãos do presente. Mesmo assim, eram minhas. E essa contradição não me causava estranhamento. Apenas encaixava. Foi então que eu vi o reflexo. Passei por uma janela de vidro antigo, levemente ondulado, e meu rosto apareceu ali por um segundo. Ou melhor, o rosto de alguém que eu reconheci instantaneamente,
mesmo nunca tendo visto antes. Não era o meu rosto atual. Era outro homem. Traços diferentes. Olhar mais maduro. Cabelos de outro tempo. E, ainda assim, eu sabia, era eu. Não no sentido simbólico. No sentido literal, profundo, irrecusável. Meu peito apertou, e eu parei de andar. Nesse momento, senti uma presença ao meu lado. Não precisei virar para saber quem era. O mesmo silêncio denso, a mesma energia que eu sentia no quarto quando criança. Quando olhei, ela estava ali. A mulher. Não translúcida. Não etérea. Real. Com cor, peso, contorno. Vestida de forma simples, adequada àquele tempo, e com um sorriso sereno que eu nunca tinha visto antes. Não havia medo nela. Nem cobrança. Havia algo próximo de alívio. Ela caminhava ao meu lado como alguém que acompanha, não como alguém que conduz à força. E, sem dizer uma única palavra, me fez entender algo que nenhuma explicação racional teria conseguido. Ela não me perseguia naquela vida atual. Ela me reconhecia. Ela me aguardava. Aquelas aparições não eram ameaças. Eram lembranças tentando atravessar o esquecimento. O sonho começou a se expandir. Não em imagens confusas, mas em sensações. Emoções que não eram minhas, e ao mesmo tempo eram. Uma vida inteira comprimida em fragmentos, escolhas difíceis, perdas silenciosas, promessas não cumpridas, vínculos que atravessaram o tempo sem se romper. Eu sentia saudade de lugares que nunca visitei. Dor por despedidas que não lembrava ter vivido. E um amor profundo, contido, que não precisava de palavras. Quando acordei, as lágrimas já escorriam pelo meu rosto. O quarto estava silencioso. A luz da manhã entrava pela janela, comum, cotidiana, quase banal. Mas dentro de mim havia um terremoto. Não era emoção vaga. Era certeza. Uma certeza calma e devastadora ao mesmo tempo. Aquilo não tinha sido imaginação, nem simbolismo, nem fantasia da mente. Era memória. Memória de outra existência tentando se recompor dentro de mim. A partir daquele dia, as aparições mudaram. A mulher já não surgia com a mesma frequência. E quando surgia, a sensação não era de tensão, mas de espera cumprida. Como se algo tivesse sido finalmente lembrado. Como se uma porta tivesse sido aberta, mesmo que eu ainda não soubesse o que fazer com o que havia encontrado do outro lado. Muita gente passa a vida inteira sem jamais questionar por que certos lugares, pessoas ou sensações despertam emoções tão profundas sem explicação lógica. Outros sentem isso uma vez, e nunca mais esquecem. Se você já teve um sonho que parecia mais real do que a própria realidade, ou acordou com a sensação de ter vivido algo que não cabe nesta vida, vale a pena dividir isso aqui, porque essas experiências não são tão raras quanto parecem. Depois daquele sonho, algo se acomodou dentro de mim. Não foi paz imediata, nem alívio completo. Foi mais parecido com quando uma dor antiga finalmente ganha nome. Ela não some, mas deixa de ser um fantasma sem forma. Eu acordei diferente. Não mais assustado com o que via, mas atento ao que sentia. As presenças não cessaram de um dia para o outro, mas perderam a urgência. Como se o recado principal já tivesse sido entregue. A mulher ainda apareceu algumas vezes, mas nunca mais da mesma maneira. Já não havia aquele peso no ar, aquela densidade que fazia o quarto parecer menor. Quando ela surgia, a sensação era quase neutra, às vezes até suave. Não havia palavras, mas havia compreensão. E isso, de algum modo, era mais transformador do que qualquer explicação. Os vultos nos corredores diminuíram. Os sussurros ficaram raros. Os objetos deixaram de se mover. A casa, aos poucos, voltou a parecer apenas uma casa. Minha irmã conseguiu dormir sozinha novamente, ainda com receio, mas sem pânico. Minha mãe continuou rezando, talvez por hábito, talvez por gratidão, talvez por nunca ter entendido completamente o que aconteceu. E tudo isso ficou guardado num lugar silencioso da nossa história familiar, como aquelas coisas que ninguém menciona, mas ninguém esquece. Dentro de mim, no entanto, a mudança foi profunda. Eu passei a perceber o mundo de outro jeito. Não como alguém que vê espíritos,
mas como alguém que reconhece ecos. Pessoas que eu acabava de conhecer despertavam uma confiança imediata, ou uma resistência inexplicável. Lugares comuns me causavam uma nostalgia absurda. Certas músicas me emocionavam sem motivo. Certas histórias me tocavam como se fossem minhas. E eu parei de lutar contra isso. Entendi que lembrar não significa viver preso ao passado. Significa compreender o presente com mais camadas. Aquela mulher não era uma sombra perdida tentando me assustar. Era um vínculo. Um laço que atravessou o tempo e precisou se manifestar para que algo fosse encerrado. Talvez uma promessa. Talvez uma despedida mal resolvida. Talvez apenas o reconhecimento de que as histórias da alma não se apagam quando o corpo muda. Com o tempo, aceitei que nem toda lembrança vem em forma de imagem clara. Algumas vêm como sensação. Outras como intuição. Outras como silêncio. E que tentar forçar respostas pode ser tão inútil quanto negar o que já foi sentido. Há experiências que não pedem explicação racional. Pedem respeito. Hoje, quando olho para trás, não sinto medo da criança que fui. Sinto compaixão. Porque carregar esse tipo de percepção cedo demais é pesado. Mas também é um privilégio estranho. Nem todo mundo se lembra. Nem todo mundo precisa lembrar. Mas quem lembra, aprende algo essencial. A vida não começa no nascimento e não termina na morte. Ela se dobra, se costura, se transforma. As presenças se afastaram porque cumpriram seu papel. Não havia mais nada a provar. Nada a assustar. Nada a empurrar. O que precisava ser reconhecido foi. O que precisava ser sentido foi. E o resto ficou comigo, como uma certeza silenciosa que não exige aplauso nem explicação. Muitas pessoas passam a vida inteira achando que certos medos, afinidades ou dores são sem motivo. Talvez não sejam. Talvez sejam apenas lembranças esperando um momento seguro para emergir. Se essa história te tocou de alguma forma, vale observar as próprias sensações com mais carinho, sem descartar tudo como coincidência. E só um detalhe importante antes de encerrar. Muita gente que acompanha histórias como essa acaba assistindo sempre, mas esquece de verificar se está inscrita. Dá uma olhadinha agora, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque novas histórias chegam quando a gente menos espera, e algumas delas encontram exatamente quem precisa ouvir. Essa foi a minha lembrança. Mas talvez também seja um pouco da sua. Se quiser que eu desenvolva uma nova história nesse mesmo tom, ou continue explorando esse universo de memórias e vidas entrelaçadas, é só me dizer.